dia a todos, obrigado por estarem connosco. O Zé Carlos Lourenço, que é o CEO da empresa, pediu-me ontem à noite para o substituir, ele ou vai para Angola e, portanto, pediu-me para fazer esta apresentação. Eu sou o André Macedo, vou ser diretor do Jornal Económico em breve. Já lá estou na redação, mas ela continua a ser conduzida e bem pelo Ricardo. Eu estou a tratar da papelada, não são apenas as insolvências que são burocráticas, lentas, complicadas, difíceis e por vezes opacas. Isto voltar, eu estive a fazer comunicação durante 6 anos numa empresa minha e voltei agora ao local do crime, portanto a ser jornalista, que na verdade é aquilo que gosto mais de fazer. Portanto, o Zé Carlos pediu-me para fazer esta apresentação, eu vou ser breve, queria agradecer-vos por estarem aqui connosco. Como eu dizia há instantes, estas manhãs funcionam quando são pontuais e depois rápidas na discussão, eficientes, e que a informação seja de facto sólida e que nos ajude a nós aqui na sala, mas também aos leitores do site e depois do papel, a perceber o problema que vai estar em discussão aqui. Enfim, eu não sei muito sobre insolvências e reestruturações. Como dizia há pouco, sei que de facto é um processo complicado. Em Portugal estas coisas são sempre muito complicadas, apesar da evolução e da preocupação que os atores políticos têm revelado nos últimos anos em procurar de alguma forma facilitar e agilizar estes processos. É fundamental que isso aconteça, porque num país com falta de capital, com uma dramática falta de capital, ter empresas paradas em processos de reestruturação e insolvência é terrível para esse dinheiro que ali está parado, é terrível para as pessoas que estão numa zona de ninguém à espera que esses processos que demoram anos e longos períodos de tempo se resolvam, e é terrível também para o capital de conhecimento que essas empresas têm e que ficam a boiar e que, portanto, também se desperdiçam. Perante esta descrição e estas vulnerabilidades que temos, de facto, a capacidade de resolver e de atalhar estes procedimentos, tornando-os céleres e mais transparentes, e embora com recurso, certamente, a juristas capazes de navegar estes procedimentos, é importante ir alterando. Deixo uma última palavra só sobre o que vai acontecer ao Jornal Económico nos próximos tempos. Na verdade, o Ricardo já começou essa reestruturação, eu tenho apoiado, a redação tem apoiado. O Jornal Económico tem um papel a desempenhar na economia e no nosso país, quer ser um jornal que não anda atrás daquilo que nós, na gíria jornalística, chamamos as ambulâncias informativas, isto é, aquelas polémicas do dia-a-dia, as gêmeas, o Marcelo e as coisas todas. Queremos andar atrás daquilo que é substantivo, dos problemas reais da economia, e queremos ajudar, certamente, a resolver e a acelerar a resolução desses imensos problemas estruturais que existem no nosso país. Portanto, gostaria que contassem connosco para isso. Isso significa que devem comprar o jornal em papel à sexta-feira, não custa assim tanto. Devem consultar o site vai certamente mudar. Bem, sei que ele tem alguns problemas para quem entra no desktop. Eu sugiro que entrem via telefone. Enfim, na verdade, a esmagadora maioria das pessoas usa o telefone para consultar o site, e irão verificar que estamos mais agressivos e também sem perder o rigor. E, portanto, tenho a certeza que nos próximos tempos vão ouvir falar mais de nós e pelas melhores razões. Dito isto, apresento o keynote speaker, João Pedro Pinto Ferreira, professor da Nova School Law e coordenador do projeto de investigação Insolvency, Direito da Insolvência em Portugal, uma análise multidisciplinar. Eu convido para subir ao palco e agradeço-vos de novo estarem aqui connosco esta manhã. Obrigado. Bom dia a todos. Permita-me, antes de mais, agradecer ao Jornal Económico este simpático convite, na pessoa do Sr. Dr. Ricardo Santos Ferreira. Portanto, eu venho a apresentar algumas das conclusões que nós temos até ao momento, ainda não são conclusões finais, do projeto Insolvency, Direito da Insolvência em Portugal, uma análise multidisciplinar que temos estado a desenvolver na Nova School of Law. Este projeto é coordenado pela professora Mariana França Gouveia, eu sou o diretor executivo e o projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Está prestes a terminar e irá terminar no final deste ano. Ora, muito bem, a minha apresentação divide-se em 3 partes, uma breve apresentação do projeto, não vos vou tomar muito tempo com este aspecto, a apresentação de alguns dos dados do inquérito que fizemos a empresas e, finalmente, os dados da consulta de processos. Ora bem, os 2 principais objetivos do projeto. Por um lado, estimular uma abordagem
preventiva da insolvência, ou seja, apostar em mecanismos de pré-insolvência, mecanismos que se aplicam quando o devedor está em situação já de graves dificuldades, mas quando ainda não está impossibilitado de cumprir as suas obrigações, portanto, quando ainda não está em situação de insolvência, por um lado, e, por outro lado, reduzir a duração dos processos de insolvência. E estes dois objetivos que nós temos baseiam-se nas estatísticas oficiais que nós consultámos no início do projeto. Ora bem, o que é que as estatísticas oficiais, e aqui é o ponto em que eu me vou basear nas estatísticas oficiais. Portanto, estas estatísticas estão disponíveis no site do Ministério da Justiça. O que é que elas nos demonstram? Primeiro, quanto à utilização dos vários processos em percentagem, portanto, separando as insolvências dos processos de pré-insolvência, os processos que implicam uma abordagem reativa à insolvência daqueles que implicam uma abordagem preventiva, nós temos que as insolvências continuam a representar a esmagadora maioria dos processos. O que é que isto implica? Implica simplesmente que, em Portugal, neste momento, nós temos uma abordagem maioritariamente reativa e não uma abordagem preventiva, com todos os problemas que daqui decorrem, designadamente para as perspectivas de recuperação do devedor, para a satisfação dos créditos e para a economia e para os interesses em geral. Portanto, este foi o primeiro aspecto que nós detectamos. O segundo aspecto está relacionado com a duração dos vários processos em meses. E aqui, mais uma vez, nós vemos que as pré-insolvências têm uma duração média de cerca de 6, 5 meses. Os processos de insolvência, a duração tem vindo a crescer. E, no final de 2023, estava nos 67 meses. O que é que isto quer dizer? Entre o momento em que o processo dá entrada no tribunal e o momento em que ele passa ao arquivo, decorre, em média, este período de tempo. E, portanto, obviamente, com todos os problemas que isto implica. E, portanto, os dois objetivos do projeto são estimular uma abordagem preventiva, portanto, aumentar o número das pré-insolvências, no caso em que seja necessário recorrer aos processos de insolvência, reduzir esta duração. Ora, quais foram os dados que nós já retiramos até ao momento? Vou começar por vos falar do inquérito. Este inquérito foi conduzido a uma amostra de 568 empresas, foi um inquérito, sobretudo, conduzido por meio de entrevistas telefónicas, foi conduzido pela GfK Metris, e esta amostra está dividida em duas subamostras. Temos 242 associados da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a quem eu quero agradecer aqui publicamente todo o esforço e toda a disponibilidade que tiveram em promover este inquérito junto dos associados, sem os quais nós não teríamos conseguido estas 242 empresas, e, por outro lado, 322 empresas de uma outra base de dados, de Dun & Bradstreet. Portanto, esta é a nossa amostra. Quais foram as conclusões que nós retiramos? Primeiro, fizemos uma bateria de perguntas que está relacionada com o conhecimento e com a acessibilidade destes processos. Primeira conclusão: as empresas que declaram conhecer muito bem ou bem os processos de insolvência e de pré-insolvência são menos de metade. Portanto, não me parece que seja surpreendente aqui que, dentro destas empresas, se diga que se conhece melhor o processo de insolvência. Chama a atenção para os reduzidos números de pessoas que dizem conhecer, de empresas que dizem conhecer muito bem ou bem os processos de pré-insolvência. E já agora, deixem-me só deixar aqui uma nota. Quando eu falo do processo especial para acordo de pagamento, estou a falar dos mecanismos de pré-insolvência dirigidos, em geral, aos devedores que são pessoas singulares não titulares de empresas. Portanto, estão aqui em causa, essencialmente, os singulares. O PER é o mecanismo de pré-insolvência que se dirige às empresas. Quando nós vamos perguntar a estas empresas que dizem conhecer bem ou muito bem estes mecanismos, se consideram que é fácil aceder aos mesmos ou muito fácil, aqui a situação inverte-se. Ou seja, aqueles que o conhecem dizem que, em geral, na sua maioria, é fácil ou muito fácil aceder. Mas eu aqui chamo a vossa atenção para o seguinte: reparem, aqui há uma inversão. É mais fácil ou muito fácil aceder aos mecanismos de pré-insolvência do que ao processo de insolvência. Portanto, há aqui uma inversão do que víamos quanto ao conhecimento. Outra coisa que nós quisemos saber foi
Quanto à intervenção como parte, como é que estas empresas se relacionam com estes mecanismos? Ora como credoras, ora como devedoras. Nos últimos 3 anos, nós concluímos que a relação que estas empresas estabelecem com os processos de insolvência e de pré-insolvência é uma relação muito distante e indireta, porque poucas utilizaram. Deixem-me, no entanto, salientar 2 coisas que são importantes. Primeiro, a intervenção da empresa nestes processos aumenta em função da sua dimensão. Portanto, quanto maiores são as empresas, mais provável é que recorram a estes mecanismos. Isto por um lado. Por outro lado, numa larga maioria dos casos, as empresas intervêm como credoras e não como devedoras. Aliás, na esmagadora maioria dos casos. Portanto, este é um aspecto importante. A intervenção é reduzida, quando acontece, é, na sua maioria, como credora. Perguntámos a seguir como é que as empresas avaliam os vários mecanismos. E aqui os resultados são interessantes. No processo de insolvência, nós vemos que há um único aspecto que é avaliado, numa escala de 1 a 6, que há um único aspecto que é avaliado acima de 3, a manutenção dos postos de trabalho. Tudo o resto está abaixo dos 3. E eu chamo a atenção para os 2 aspectos que estão no final. Acho que não nos surpreenderá que a rapidez esteja com 1,8, reparem, 1,8, numa escala de 1 a 6, o potencial de recuperação de crédito, 1,7. Eu chamo a atenção para este aspecto. Portanto, avaliado pior do que a rapidez, só o potencial de recuperação de crédito. O que não deixa de estar relacionado com a rapidez, atenção, mas ainda é avaliado de forma mais negativa. Peço-vos que mantenham a atenção neste último pedaço das várias barras que vos vou mostrar. Passando para o processo especial de revitalização, que é aquele que se destina às empresas, mecanismo de pré-insolvência para as empresas, vemos que aqui já há vários aspectos que estão avaliados acima dos 3 valores. Eu chamaria a atenção para a manutenção dos postos de trabalho e para a preservação do tecido empresarial, que estão muito relacionados com as vantagens que nós normalmente associamos à pré-insolvência, que são os interesses não apenas dos devedores e dos credores, mas dos trabalhadores, ainda que não sejam credores, e do tecido económico em geral. E, em baixo, o quê? Potencial de recuperação de créditos. Continua a ser um problema, continua a ser o aspecto avaliado de forma mais negativa. Passando para o processo especial para acordo de pagamento, para as pessoas singulares, aqui a imagem já é largamente mais positiva, por comparação com aquela que nós tínhamos visto. Vemos que todos os aspectos são avaliados acima de 3 valores. A qualidade da decisão é o aspecto que recebe uma avaliação mais favorável. Em último lugar, o quê? Outra vez, o potencial de recuperação de crédito é um dos aspectos que, mais uma vez, surge como mais negativo. Portanto, reparem que em qualquer um destes mecanismos, o potencial de recuperação de crédito é o aspecto que é avaliado de forma mais negativa ou um deles. Portanto, isto já nos dá uma ideia de contexto. Perguntámos a seguir às empresas como é que elas avaliam o papel dos vários intervenientes nos processos. E aqui nós temos que os credores, o juiz e os advogados são aqueles intervenientes que têm uma avaliação mais positiva. Os advogados em primeiro lugar, com 3,6. E talvez não, talvez com alguma surpresa, talvez não, aqueles que são avaliados de forma mais negativa, a Autoridade Tributária e Segurança Social, logo seguido dos credores bancários e do devedor. Eu aqui chamava a atenção para um dado que me parece interessante. É que se nós formos pensar naquelas partes institucionais, os advogados, o juiz, o administrador judicial, todos eles têm uma classificação igual ou superior a 3 valores. Eu acho que este aspecto é, de qualquer das maneiras, interessante. Passando para a análise de processos. Ora bem, aqui nós fizemos uma análise de 1003 processos de insolvência e de cerca de 750 processos de pré-insolvência, divididos entre PERs e PEAPs. Como é que esta análise foi possível? Esta análise só foi possível tendo em conta uma colaboração muito frutuosa que tivemos com o Ministério da Justiça, que nos facultou o acesso a uma plataforma online, em que a equipa de investigação pôde consultar estes processos. Só para que tenham uma ideia, a plataforma online tinha cerca de 66 mil processos. Portanto, nós tínhamos uma amostra muito ampla, tivemos muito por onde escolher. Aliás, muitas vezes a dificuldade foi escolher. Ora bem, começando pelas pré-insolvências, eu trago-vos aqui dois aspectos. Primeiro, o resultado do processo, e aqui
desde logo, nós temos que ter em conta qual é o objetivo destes mecanismos. Estes mecanismos, tanto o PER para as empresas como o PEAP para os restantes devedores, designadamente para os singulares, têm em vista a aprovação pelos credores e a homologação pelo Tribunal de um acordo ou de um plano que permita a recuperação do devedor. Portanto, este é o objetivo. No caso do PEAP, nós concluímos que em 60% dos casos esse resultado foi obtido. Portanto, um resultado bastante simpático ou bastante motivador quanto ao sucesso do processo. Quanto ao PER, esse resultado é um pouco inferior, é verdade. Se nós formos ter em conta os casos de aprovação e homologação judicial do plano, situam-se nos 46%, o que quer dizer que, na verdade, se nós somarmos todos os outros casos em que o processo não concluiu com sucesso, esses são superiores, é verdade, mas eu quero, desde logo, salientar um aspecto que é muito importante. É que isto se deve a uma dúvida que existiu nos nossos tribunais entre 2012 e 2017, quanto à questão de saber se o PER, se as pessoas singulares não titulares de empresas podiam ou não recorrer a PER. Em muitos casos, os nossos tribunais disseram que não podiam e o processo terminou ali. E isto explica, em parte, estes dados. Não explica na totalidade, mas explica, em parte, estes dados. Portanto, este é o primeiro marcador de sucesso. Mas nós fomos um bocadinho mais além e fomos em busca de um segundo marcador de sucesso, que é, no fundo, perceber, passados alguns anos, qual é a situação deste devedor. Quando o processo tenha terminado com sucesso, ou seja, com a aprovação e homologação de um acordo. E aqui os dados são interessantes. No caso do processo especial de revitalização, em 65% dos casos, não houve processos subsequentes. No caso do processo especial para acordo de pagamento, esse dado ainda é mais interessante. Em 93% dos casos, não houve processos subsequentes. Isto demonstra que quando nós chegamos a sucesso neste momento, quando o plano ou o acordo é aprovado ou homologado judicialmente, por regra, não há processos subsequentes. E, aliás, quanto ao PEAP, chamo a vossa atenção para o seguinte. Quanto ao PEAP, nós temos mesmo as duas coisas. Por um lado, temos um processo que normalmente conclui com sucesso e que, nestes casos, em 90% não há problemas subsequentes, ou pelo menos não há processos subsequentes. Passando para a análise dos processos de insolvência, quero chamar a vossa atenção para 3 aspectos aqui. Liquidação e pagamento. Em quantos processos da nossa amostra, 2003, é que houve liquidação? Em 254 casos. Portanto, em 25% da amostra, houve liquidação, designadamente através da venda de bens. Duração média desta fase, 2 anos e 3 meses. Este era um aspecto que nós não tínhamos em conta, que nós fomos descobrindo ao longo do projeto. Que a fase da liquidação é um dos principais problemas relacionados com a duração do processo. Outro aspecto relevante a propósito da liquidação e do pagamento. Destes 254 casos, houve pagamento em cerca de 20% da amostra. Agora, eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. Dir-me-ão, ok, normalmente quando há liquidação há pagamento. Isto é um bom sinal. Atenção. Nós estamos a falar de qualquer tipo de pagamento. Naqueles casos em que houve pagamento, por exemplo, de €1, é considerado que existiu pagamento. Nós não estamos a falar dos casos em que houve pagamento total. Portanto, há aqui casos em que o pagamento é, de facto, muito residual. Mas houve. Portanto, este é um aspecto importante de termos em conta. Portanto, em 20% da amostra, houve algum tipo de pagamento. Poderá ter sido parcial, poderá ter sido total. Quanto à exoneração do passivo restante, e aqui deixem-me só explicar de forma breve o que é a exoneração do passivo restante, para quem nunca se tenha confrontado com esta figura. Esta figura, essencialmente, foi importada de ordenamentos jurídicos anglo-saxónicos e a ideia é, pelo menos no nosso ordenamento jurídico, um começo do zero merecido, aquilo que os ingleses e os norte-americanos chamam um earned fresh start. A ideia é, terminado o processo de insolvência e não tendo sido possível pagar aos credores, o devedor pode requerer que seja aberto um período, neste momento de 3 anos, em que o devedor vai, no fundo, afetar a generalidade do seu rendimento a tentar pagar aos credores que não foram pagos. Se tudo correr bem, se o devedor atuar de boa fé, uma vez terminado este período, vamos ter o perdão da generalidade das dívidas. Daí que se fala
de um começo do zero, porque tem o perdão da generalidade das dívidas, merecido. Porquê? Porque isto implica a afetação da generalidade do rendimento durante um certo período de tempo. Ora bem, o que é que nós concluímos aqui quanto à exoneração do passivo restante? Primeiro, nas insolvências das pessoas singulares, porque este mecanismo só se aplica a pessoas singulares, o devedor requereu a exoneração em 62% dos casos. Depois há alguns casos em que ela não foi concedida. Mas o devedor requereu a exoneração em 62% dos casos. Primeiro dado. Segundo dado, muito importante. Se nós nos focarmos agora apenas nos casos em que foi o próprio devedor que teve a iniciativa de se apresentar à insolvência, esse número da exoneração do passivo restante sobe para 73%. Cerca de 2/3 dos casos. O que é que isto nos demonstra? Isto demonstra que a exoneração do passivo restante é um fortíssimo incentivo a que o devedor, pessoa singular, se apresente à insolvência. É talvez o incentivo mais forte a que o faça. Uma outra questão que tem sido muito discutida é a questão de saber se este período dos 3 anos, se este período de cessão, na verdade serve para alguma coisa, porque isto é uma questão muito discutida. Há quem entenda que, efetivamente, há aqui algum efeito útil de pagamento aos credores, de satisfação dos créditos, e há quem entenda que ele tem um efeito, sobretudo, moralizador ou, sobretudo, punitivo. E nós fomos, no fundo, tentar perceber o que é que acontece. E o que é que concluímos? Que, neste período, o valor entregue ao processo, o valor médio, é cerca de 2.700 euros. O que parece ser, na verdade, um valor promissor. Mas eu agora tenho que acrescentar três coisas que são muito importantes. Primeiro, este é um valor médio. Ou seja, ele está muito influenciado por cerca de 38 processos em que o valor entregue foi superior a 5.000 euros. É um valor médio. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, não foi entregue qualquer valor em cerca de 2/3 dos casos. Portanto, em cerca de 2/3 dos casos, o devedor passou por aquele período, que eu normalmente costumo designar de período de purgatório, e não entregou nada aos credores. Mesmo nos casos em que entregou, em 1/3 dos casos em que entregou, o valor entregue foi apenas para pagar dívidas do processo, dívidas geradas pelo processo. E, portanto, o que é que isto implica? Que os credores não viram nada desse valor. Portanto, na verdade, o que é que nós podemos concluir? Que, na esmagadora maioria dos casos, este período acaba por desempenhar, sobretudo, uma função punitiva ou moralizadora e acaba por ter pouco efeito prático na satisfação dos credores. Atenção, eu não estou já a dizer que este período deva desaparecer ou não. Estou simplesmente a dizer que a análise desta amostra demonstrou que este período tem um efeito prático reduzido na satisfação dos créditos. O último dado de que vos queria falar, para não abusar da vossa paciência. Primeiro, está relacionado com o encerramento do processo. Primeiro dado, em mais de metade dos processos consultados, a causa de encerramento foi insuficiência da massa insolvente. Ou seja, são aqueles casos em que o devedor, o património do devedor, não é sequer suficiente para fazer face àquelas dívidas que são geradas pelo processo. Quanto mais para pagar aos credores. Portanto, em 53% dos casos, as dívidas geradas pelo processo acabam por consumir o património. Quando eu falo de dívidas geradas pelo processo, não estou apenas a falar das custas processuais, estou a falar de outras dívidas, por exemplo, que estão relacionadas com a existência daquele processo. Portanto, este é o primeiro dado. Segundo dado, nos casos em que houve pagamento total ou parcial aos credores, a duração média do processo, 4 anos e 4 meses. Porquê? Em parte, porque estamos a falar de um processo que normalmente terá seguido todas as suas fases, em parte por causa da liquidação. Não se esqueçam, para haver pagamento, tem que ter havido anteriormente liquidação. Ora, nós já concluímos que a liquidação tem uma duração média de 2 anos e 3 meses. Portanto, este é um aspecto muito importante. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer hoje. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado a todos. Obrigado, João Pedro. Ficamos com um retrato sobre os processos de insolvência em Portugal e com pistas para o nosso debate. Eu chamo então ao palco o Francisco Patrício.
é sócio e membro do Conselho de Administração da Abreu Advogados. O António Emílio Pires, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais. E o Gonçalo Simões de Almeida, vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Obrigado pela vossa presença, em primeiro lugar. Francisco, vou começar por si e com duas perguntas. Pela sua experiência, revê-se neste quadro traçado pelos dados trabalhados pela Insolvency? Bom dia a todos. Muito obrigado aqui pelo convite que nos dirigiram. É sempre um enorme gosto estar aqui convosco com o Jornal Económico e também a discutir estes temas centrais. Se calhar que não se dá a devida atenção, porque se trata sempre de insolvências, mas que nós entendemos, eu entendo, que são centrais na economia e em Portugal não são muitas vezes levados a sério. Estes dados são relevantíssimos, não é? Temos aqui um tratamento muito cuidado, aqui por parte do João Pedro, no fundo, de uma visão cruzada dos aspectos mais importantes relacionados com as insolvências. Nós temos aqui, por um lado, aquilo que são as insolvências puras, e não vos vou amassar com as diferenças se estamos em liquidação, se estamos em recuperação, mas naquilo que são as insolvências puras e os processos de pré-insolvência, não é? E dentro desses processos de pré-insolvência, onde também se mais focou aqui a apresentação do João Pedro, foi na parte dos PEAPs, das pessoas individuais, e a parte dos PERs. Os números para mim, são mais ou menos conhecidos, mas não deixam de ser... devíamos tomar atenção a esses números. Queria trazer aqui 2 ou 3 aspectos que também já tinha pensado nas notas que complementam isto que o João Pedro trouxe, mas que eu achei interessante para depois também discutirmos. Para termos uma noção, metade das empresas europeias, estamos a falar de um foco europeu, não duram mais de 5 anos. São declaradas na Europa 600 empresas por dia insolventes, o que significa 2 milhões de perda de empregos. Grande parte dos países europeus tendem a empurrar as empresas para a liquidação e não para a reestruturação. Sendo que, nestes números que eu acabo de citar, 25% destas empresas que estamos a falar deste universo são, no fundo, cross-border, são empresas que estão em vários países. Ou seja, não há como não prestar atenção a estes aspectos, não há como não olhar para isto cuidadamente. Há imensas coisas para falar sobre isto. Francisco, deixe-me pegar na indicação que deu em relação à recuperação das empresas. Nós estamos a assinalar os 20 anos do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, o CIR. Tem 2 componentes, mas a percepção que temos é que a segunda, exatamente a recuperação de empresas, tem um peso reduzido. O que é que motiva isso? O que é preciso fazer para que a recuperação tenha maior expressão e não seja, o objetivo não seja a liquidação? Olha, eu, pegando naquilo que há pouco o João Pedro dizia, onde eu vejo que se deveria começar a pensar na recuperação é ainda antes da empresa estar em insolvência seguro, mas com necessidade de recuperação. Ou seja, as pessoas tendem a atrasar os momentos sempre. Isso prende-se com imensos fatores que nós sabemos, eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas é evidente que tendem a atrasar um momento por razões que se prendem, desde logo, na minha perspectiva, porque nós temos empresas, tendencialmente em Portugal, 95% das empresas são médias ou pequenas empresas. A maior parte delas são de cariz familiar. Os empresários não gostam de reconhecer que as empresas precisam de apoio sem ser a própria empresa a gerar esse apoio. E, portanto, atrasam ou tendem a atrasar para um momento tardio, demasiadamente tardio, as decisões que devem ser tomadas. Por uma questão de alguma vergonha em pedir ajuda, por uma questão de serem eles os primeiros e, portanto, são empresas que são herdadas, e estamos a falar da maior parte das empresas. Por razões também que se prendem com, muitas vezes, para essas pequenas e médias empresas, com falta de mecanismos que, de uma forma geral, existem para as grandes empresas. Portanto, o que é que acontece, na minha perspectiva, o que é que eu vejo? As pequenas e médias empresas têm relativamente poucos mecanismos, ou poucos mecanismos inovadores de apoio
em Portugal. À exceção daquilo que acontece com, no fundo, quem é que apoia as pequenas e médias empresas? Apoia os fornecedores com os atrasos nos pagamentos, isso acontece recorrentemente. Apoia a banca com mecanismos muito antiquados, porque não há emissões de obrigações com pequenas empresas, não há emissões de papel comercial com pequenas empresas, não há nenhum tipo de reestruturação profunda com fundos de investimento a olharem para elas com oportunidades de compra. Estou a falar de empresas de 5, 10, 15 milhões de euros de faturação. A partir daí começam a existir outros mecanismos, buscar outros olhares, fundos de capital de risco, que pensam isto é um negócio interessante, vamos fazer. Portanto, desde logo, eu diria que isto não é para justificar, mas é apenas o meu enquadramento e aquilo que eu vejo. Acontece, estamos atrasados. Portanto, não há um mercado secundário, como existe noutros países, em que as empresas que não têm um certo patamar de faturação podem recorrer a financiadores que estão preparados para injetar capital, mediante determinadas características. Esta conversa demorava horas e anos, eu não vou alongar-me, mas há uma das medidas que nesta última alteração do processo especial de revitalização que trouxe, que eu tenho vindo a ver ser discutida e ainda não vi resultados práticos da mesma, que tem a ver com a injeção do novo capital, chamado fresh money. É uma medida positiva. Portanto, interessa credores que tenham interesse em que essa empresa não vá ser perdida pela insolvência, poderem injetar o seu dinheiro, tendo naturalmente a contrapartida de um ranking no seu crédito, desse dinheiro acabado de injetar, superior àquele que teria se fizesse um financiamento normal. Portanto, um bocadinho isto, a minha perspectiva. Falou nesta alteração que foi benéfica para o sistema. No seu entender, o quadro regulamentar em que funcionamos está adaptado à realidade do país. Nós somos 90 e tal % de micro, pequenas e médias empresas, mas depois o quadro regulamentar parece estar destinado a organizações com uma maior expressão. Olha, eu acho que Portugal tem, na minha perspectiva, demasiadas leis. Nós temos leis para tudo, mas depois não aplicamos as leis. E se reparar, não vai reparar porque não vai ter paciência, se reparar num acórdão de um tribunal qualquer, vêm citadas frequentemente 10 diplomas, 8 diplomas, 15 diplomas, dadas as matérias que podem ser tratadas nessa decisão. Portanto, estamos permanentemente a citar diplomas, o que implica, primeiro, uma maior complexidade para as decisões e, portanto, um muito maior tempo na preparação dos mesmos pelos tribunais. Os agentes, digamos assim, os advogados, os administradores judiciais, quando é o caso, os envolvidos nessas decisões, naturalmente têm que estudar mais e recorrer a mais decisões. Estamos na Europa, existem, além do mais, além da legislação interna, temos a legislação europeia, onde muitas vezes também temos que ir buscar parte daquilo que argumentamos e, portanto, temos um quadro complexo, temos muitas coisas escritas sobre os determinados, no fundo, os assuntos. Isso não me faz dizer que a legislação tenha que mudar. Agora, há aspectos que seriam fáceis de mudar, eu falo sempre dos mesmos, mas se calhar como ainda não tínhamos estado juntos aqui, diria o seguinte. Eu mudaria rapidamente a posição com que a Autoridade Tributária e a Segurança Social se apresentam. Acho que não há razão para isto. Sei que há uma lei geral tributária, sei que se avoca que isto é um princípio que há muitos anos que existe, mas ninguém, penso eu, fez as contas da quantidade de reestruturações que falham e da quantidade de acordos de pagamento que falham só porque não há flexibilidade que deveria haver. Quais é que são as contas? As contas são fáceis. Se eu não permitir, como a Autoridade Tributária e a Autoridade da Segurança Social, primeiro, por exemplo, a Autoridade Tributária não permite fazer compensações de créditos. Não se entende isto. Como é que eu sou credor do Estado do imposto e se o Estado me atrasa o pagamento do meu imposto em, sei lá, 6 meses e a mim me faz tanta falta, como é que eu não posso compensar esse crédito? Como é que eu digo, olha, estamos resolvidos com isto? Não estamos. A Segurança Social é um bocadinho diferente. Tem alguns casos em que conseguimos fazer. Mas como é que isso é possível de fazer? E depois, quando eu vou fazer as contas, tenho que perguntar assim, olha, pelo facto do meu crédito não ter sido pago naquele período que a lei me permite, à AT ou à Segurança Social, fez com que a empresa não pudesse progredir e, portanto, se encerrasse. E, portanto, saíram não sei quantos desempregados, saíram não sei quantos créditos mal parados. Então, não era melhor eu conseguir alargar no tempo e permitir que essa empresa pagasse impostos, mantivesse os postos de trabalho, seguisse em frente com o seu propósito comercial, seria seguramente melhor. Só que a meu ver, esta visão está completamente
inflexível e não muda. Para mim, este era um aspecto à cabeça a mudar. Portanto, voltar a rever a posição destes credores que são permanentes em todas as empresas, não, é o maior credor em todas as insolvências e em todas as reestruturações, nós temos o Estado e a Segurança Social à cabeça, portanto, eu por isso, como primeiro fator. Segundo fator, bom, acho que temos aqui um aspecto cultural que demora imenso a falar, mas que falaremos noutra altura, mas talvez diria que um aspecto que me preocupa e que acho que tem que haver também uma medida diferente tem a ver com a responsabilidade dos administradores e dos gerentes em casos de insolvência e em incidentes de qualificação. Portanto, não sei se é para todos claro, mas ser administrador de uma empresa, ser gerente de uma empresa, acresce significativamente a responsabilidade de cada um para além daquilo que é as responsabilidades da empresa. Portanto, não, relativamente à empresa, a responsabilidade é limitada, porque são sociedades de responsabilidade limitada, mas relativamente aos administradores não são. E para que os que estejam menos atentos a isto, o simples facto de um determinado administrador de uma empresa não apresentar a empresa à insolvência, no prazo de 30 dias a contar do conhecimento dos factos da situação de insolvência da empresa, faz com que ele tenha imediatamente responsabilidade, ou possa ter, e tenha que se defender dessa eventual não responsabilidade de um processo que demora imenso tempo. E muitas vezes diria eu, com grandes riscos da sua responsabilidade não ser considerada, ou melhor, de não ser considerado responsável. Portanto, eu diria que esses dois aspectos, à cabeça, para a dinâmica dos negócios, seriam fundamentais. António, já vimos o retrato de João Pedro. Francisco acrescentou algumas questões que são estrangulamento em relação ao processo. Como agente do setor interveniente, representando os gestores judiciais, que tipo de queixas é que lhe trazem os seus associados? Revê-se neste quadro feito pelo João Pedro? Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite do Jornal Económico ao Ricardo, também a amabilidade que teve em pensar na APAS e nesta classe que, no fundo, acaba por desenvolver um trabalho fundamental e com, às vezes, pouca visibilidade, mas que de facto é uma peça de engrenagem. Os administradores judiciais e os administradores judiciais provisórios são, de facto, quem tem que dar ali o corpo às balas, e isso vê-se até no estudo em que houve vários administradores que responderam e que foi acompanhado, e o brilhante estudo que aqui nos trouxe. Estas conclusões são, de facto, têm que nos deixar a pensar. Relativamente àquilo que aqui se discute, de facto, a principal preocupação no processo de revitalização que nos preocupa são dois operadores que não há maneira de, e começando aqui até pela parte final, que é a intervenção do Estado, que defendem-se na indisponibilidade dos créditos, e, portanto, com a lei tributária, na altura, o artigo 30 da Lei Geral Tributária não tinha o chamado número 3, que parecia que os créditos do Estado poderiam ser disponíveis numa parte. O Estado nunca, o Ministério Público veio sempre dizer que não, e a solução que foi criar o número 3, em que diz a indisponibilidade dos créditos do Estado, e a partir daí, portanto, as empresas têm que saber, quando se lançam nesta aventura de ir para PER, que não podem contar nem com o Estado, nem com a Segurança Social. Ora, o Estado e a Segurança Social são, de facto, o credor principal da grande maioria das empresas. E, portanto, não tendo a percepção que vão ter uma ajuda do Estado e da Segurança Social, o processo tem fortes
possibilidades de sussurrar, que é o que acaba, infelizmente, muitas vezes por acontecer, porque a primeira coisa que o administrador recebe no seu escritório é, no dia em que é apresentado um PER, é dizer as regras, a autoridade tributária tomou conhecimento do PER, o Sr. Doutor foi nomeado administrador judicial provisório, a posição do Estado é esta. Portanto, receber tudo, não prescinde de juros, não prescinde em 150 prestações, e a partir daí, se o plano vier nestas condições, nós aprovamos, se não vier. E este é de facto, o grande problema com que as empresas se deparam. Depois, há aquela questão que resulta naquela classificação que foi feita aqui do processo, dever ser um processo em que a empresa, quando se apresenta à PER, vai e deve ir quando está numa situação difícil, mas ainda não está impedida de cumprir as suas obrigações. Ora, o cenário em Portugal não é nada disso. Salvo raríssimas exceções das grandes empresas bem estruturadas, acompanhadas por bons advogados, por escritórios, por economistas, essas sim têm a posição de ver o problema antes dele acontecer. A pequena e média empresa apresenta-se a PER no dia em que recebe uma notificação a dizer que alguém pediu a insolvência dela. Sim. E, portanto, vai a correr nos 10 dias seguintes apresentar o PER para suspender o processo de insolvência, ou, se não for neste caso, é pelo menos quando começa a ter 3, 4, 5, 10, uma dúzia de execuções a caírem no escritório e, portanto, o passo seguinte vai ser alguém apresentar-se o passo seguinte vai ser alguém pedir a insolvência e, para evitar isso, a empresa própria se chega à frente e vai ela, no fundo, pedir para poder controlar o processo e no fundo, tomar uma posição que inevitavelmente lhe cairia nas mãos. Essa é que é a grande questão, porque empresas que se apresentam a PER como... Outra questão que aqui foi brilhantemente evidenciada pelo meu colega de painel é, de facto, o campo legislativo que nós temos. Ora, as leis que temos, não precisamos de mais nada. O maior compromisso que deve haver, ou que deveria haver para os políticos, era, durante os próximos 20 anos, não criar mais nenhuma lei nova, porque as entropias que se criam no processo são, de facto, as alterações que todos os anos, cada governo que vem quer fazer uma coisa nova. E, portanto, um programa novo. Nós tínhamos uma realidade antes de 2012. O CIR hoje tem 20 anos e está atual. Havia aquela questão de que o CIR não tinha sido pensado para a avalanche de insolvências que ocorreu 10 anos depois, e, portanto, com o programa Revitalizar, na altura com a ministra Van Dunen e com a conselheira desembargadora Fátima Reis Silva, foi feito o programa Revitalizar com as medidas, inclusivamente esta do PER, e, entretanto, houve uns ajustamentos que se permitem, mas a lei está... Nós não precisamos absolutamente de criar mais leis, o cerne está lá. Agora, esta questão da indisponibilidade dos créditos do Estado, quer dizer, infelizmente não vamos lá porque nem a Constituição deixa e, portanto, não estou a ver que a curto prazo se consiga alterar a Constituição até nessa parte da indisponibilidade dos créditos do Estado e da Segurança. Mas um entorce isso... ao objetivo da legislação. E para que é que temos um processo que tem esta dificuldade... Quando o maior credor não arrisca, não participa nele. Não, a posição do Estado, nos primeiros anos em que entraram as medidas do Revitalizar, não havia ainda o famigerado número 3 e, portanto, a questão ainda era duvidosa. Mas, a partir do momento em que foi criado o número 3 e a indisponibilidade dos créditos, essa questão está ultrapassada e, portanto, hoje aquilo é taxativo. De facto, o Estado, a regra é esta e não tem margem para qualquer negociação, e a Segurança Social
a mesma na segurança social, às vezes mesmo nos juros, mas a questão aqui é esta. E depois, o outro problema grande que há é as empresas em Portugal são maioritariamente pequenas e médias empresas, a questão da iliteracia dos empresários, muitos deles sem qualquer preparação e que vão prolongando o reconhecer do falhanço e, portanto, Até porque existe o estigma cultural do falhanço. Nós já vamos à questão do estigma, mas antes de irmos aí, deixe-me só perguntar-lhe em relação aos dados apresentados, o facto destes processos durarem tanto tempo deve-se a quê? As entropias na lei, a questão do enquadramento, foi colocada a questão da liquidação. Como é que a liquidação demora 2 anos e qualquer coisa? Como é que os processos, ok, entre a abertura e a chegada ao arquivo, mas são 67 meses. Como é que isto acontece? Como é que este problema se construiu? Bom, esse é um outro problema que eu diria que está identificado. E temos de distinguir entre os processos antigos, muito antigos, portanto, ainda da Câmara de Falências, que ainda há processos, portanto, que têm 50 anos, e, do SPEREF, processos, ainda há muitos a correrem. A Câmara de Falências já não há tantos, mas eu aqui há uns 2 anos falava, uma vez com um juiz, que tinha vindo de propósito para o Tribunal de Comércio e, portanto, isto foi há uns 2 anos, portanto... E ele estava todo satisfeito porque estava a concluir o último processo da década de 70. Portanto, e depois, isso levaria algum tempo a contar, mas contou-me algumas peripécias, porque o processo estava há 15 dias a trabalhar numa coisa em que metade daqueles credores já tinham falecido, entretanto, habilitações que não se vão... E, portanto, há estas entropias, mas isso é uma coisa. Eu diria que os processos, desde os processos CIR, portanto, dos últimos 20 anos, são processos que correm até com muita celeridade. Hoje um processo, este estudo está feito para todos os processos, mas se fosse possível fazermos um estudo só dos processos pós-CIR, os processos, de facto, são muito mais céleres. Há várias fases, descongestionaram-se os tribunais, porque isso leva-nos já à questão da falta de funcionários nos tribunais, mas a fase da reclamação de créditos já não entra nos tribunais, vai para os administradores, é tudo tramitado pelos administradores, e as reclamações de créditos às vezes são salas de papel. Portanto, uma empresa que tenha 800 mil credores, imagine que cada reclamação de crédito, se tiver 20 ou 30 folhas, que nunca vem com menos do que isso, imagine só o tratamento de papel que é preciso analisar. A questão é que os processos da época do CIR, dos últimos 20 anos, eu diria que não há grandes atrasos. O problema são os processos antigos. Porque nos processos pós-CIR, há processos a durarem 4 meses, 6 meses. Processos mesmo de empresas a durarem 1 ano. Agora, também há alguns tribunais em que, para emitir uma certidão, demora 8 meses. Uma certidão que, estão aqui, saberão o que é no fundo, tirar uma fotocópia da sentença e pôr-lhe o selo branco para se poder fazer o registro dos bens. Portanto, estamos a falar... Há tribunais, perto de Lisboa, em que, para dar uma ordem de pagamento, o dinheiro está depositado há 5 anos no tribunal e, para se dar essa ordem de pagamento, vão 36 meses. E só falta ao juiz dizer pague-se. E não é por falta de esquecimento nem do administrador, nem dos advogados, que todas as semanas, todos os meses, ligam para o tribunal a dizer, mas não temos funcionários, não temos isto. E, portanto,
A questão é mais do que alterar as leis, alterem-se os quadros dos funcionários dos tribunais. Nem sequer diria que é a nível de juízes e magistrados do Ministério Público. Estão, porque também se os funcionários não estiverem para concluir os processos e para lhes apresentar, eles também têm uma vida santa, não é? Portanto, se não houver trabalho de base, depois por isso é que alguns tribunais têm muito trabalho e outros não têm trabalho nenhum, porque se não tiverem funcionários. Portanto, estas questões, mais do que as alterações da lei, de facto são aquelas coisas práticas, e aqui a visão do administrador tem os aspectos práticos que são, no fundo, aquilo que podem fazer rodar a engrenagem ou não. Porque, a nível de leis, eu diria que estamos bem servidos. Não estamos bem servidos porque depois não se reconhecem classes de profissionais, porque quer dizer, assobia-se para um lado, mas não se trazem, de facto, pequenas coisas que fariam toda a diferença no processo. Porque, relativamente à tramitação, hoje um processo de pessoa singular, e os juízes até para melhorarem as estatísticas têm esse cuidado. Abrem o processo, proferem o despacho de exoneração do passivo restante, portanto encerram o processo. Não há nada a liquidar, encerram logo. Portanto é um processo que encerra passado 4 meses. Depois é verdade que o processo continua pelo menos mais 3 anos, mas estatisticamente aquele processo está encerrado. Portanto, e hoje também, infelizmente, esta tendência inverteu-se a seguir ali a 2012, 2014. Portanto, as insolvências de pessoas singulares são muito mais do que as insolvências das empresas. E essas, se houver liquidação, de facto, e se houver estes problemas, podem demorar algum tempo. Porque o administrador judicial, sabe que tem no código, e tem que o justificar, 6 meses para liquidar. E depois pode, eventualmente, prorrogar por mais 6 meses. E pronto, e até se consegue, pois, pressionado, às vezes tendo que vender os bens em venda forçada e venda imediata, o que não é a mesma coisa do que se tivéssemos o bem a promover o bem durante um ano ou 2, mas não há. O administrador está pressionado e tem que liquidar aquele bem, porque o processo é urgente, e então liquida, vende, escritura, põe o dinheiro à ordem do tribunal e depois está À espera. 36 meses à espera que o juiz mande distribuir com uma padreta que está apresentado. António, muito obrigado. Gonçalo, uma das questões que surge em evidência no estudo, e já falámos aqui, é a questão cultural e o estigma do falhanço. Esta é uma ideia que condiciona a forma como os projetos são desenvolvidos à partida. No caso dos jovens empresários, os projetos partem sempre pequenos. Como é que se compagina esta ideia com a experimentação, com a cultura tentativa e erro? O que é que os associados da ANJ dizem face a este quadro e face ao risco que este quadro comporta? Ricardo, é uma excelente questão. A primeira é não se conjuga. A segunda, começando pelo início agora, a segunda é não condiciona absolutamente. Antes de mais, bom dia. Agradecer o convite em nome da ANJ e dos jovens empresários ao convite que nos foi dirigido pelo Jornal Económico, que é muito importante estarmos presentes neste debate. Dar também uma nota de congratulação aos presentes, porque é segunda-feira de manhã e estamos a discutir insolvências e, portanto, os meus parabéns pela vossa capacidade. E relativamente às questões, explorando agora um bocadinho mais. Primeiro, a questão era como é que condiciona, no fundo, a mentalidade portuguesa, como é que condiciona o resultado daquilo que estamos a analisar. Portanto, o acesso ao crédito, a natureza desse crédito e mais tarde a dívida que não se paga. E a questão começa precisamente por aí. Temos de nos perguntar quem é que está aqui a aparecer. Não é? Quem é que aparece neste processo de insolvência? Que tipo de crédito é que temos? Estamos a falar de obrigações estruturadas emitidas por uma PME? Seguramente não. Falamos de
de dívida estruturada, falamos de project finance, falamos de equity loan agreements, não falamos nada disso, não é convertible notes, não temos nada disso, o que temos são dívidas simples. Porquê? Porque nós contraímos dívidas simples e quem pede dinheiro precisa de dinheiro, no mau sentido de precisar de dinheiro. Há um estudo de 2018, passou despercebido em Portugal, eu acho, foi publicado em novembro de 2018 numa revista que se chama The Journal of Economics, da Oxford University Press. O estudo tem o título de Global Evidence on Economic Preferences, portanto, evidências globais em preferências económicas. E há uma secção que é sobre a capacidade dos países ou das suas populações para assumir risco. Portugal está nessa lista. E atenção, a lista é extensa. Temos países como Portugal e temos países como o Afeganistão. Okay? E eu gostava de propor aqui uma reflexão para percebermos isto. De quem é que nos aparece aqui com uma dívida e que dívida é esta, como é que ela foi pensada, como é que ela foi estruturada e, sobretudo, porque é que ela não se paga. E se quisermos até de uma forma mais ampla, quem é que são estes funcionários que estão no tribunal a olhar para esta dívida, quem é que são os agentes que estão a geri-la, quem é que são os advogados que estão a olhar para isto também, que aconselharam antes, aconselharam durante e onde aconselhar depois, não é? Como aliás resultava do estudo do professor, a maior parte nem sequer volta mais. E não volta mais porquê? Porque aprendeu a lição ou porque ficou com medo de ser sujeito a nova vergonha? Não é? Isto é uma questão de profissionalização por via da punição ou é uma questão de medo apenas? Não é? De confirmação do receio. Mas voltamos ao estudo e, portanto, eu gostava de vos propor que pensassem, com base naquilo que conhecem da nossa realidade, onde é que Portugal deve estar posicionado. Eu não digo para compararem com o Afeganistão, obviamente, é uma realidade cultural totalmente distinta, mas onde é que Portugal estará posicionado? E eu proponho-vos que pensemos. Não é? Pensemos, por exemplo, e todos nós conhecemos casos destes, temos, aliás, uma audiência particular. Quantas empresas é que nós conhecemos que têm EBITDAs de milhões de euros? EBITDAs de milhões de euros. E quando vão ao banco pedir um financiamento, para fazer uma operação simples ou até complexa, e é exigido um aval ao sócio-acionista, que muitas vezes não tem sequer uma fração daquilo que a empresa gera em termos de resultado líquido. Isto acontece em Portugal. A questão é porquê? Não sei. Pensemos também no exemplo, por exemplo, do Simplex, não é? Constituição de uma empresa. O processo pode ser totalmente digital. Constituição da empresa online. E depois é exigido um reconhecimento presencial de assinaturas. Não é? Aquilo que seria um processo digital, alguém disse, eu não confio o suficiente, eu tenho medo aqui de arriscar nesta pessoa que vai querer constituir uma empresa, não é? Tal é a importância deste ato, não é? De constituir uma entidade jurídica autónoma, um centro de imputação autónomo, não é? Enfim, que horror. Mas há vários outros exemplos. A lei fiscal também. Não é? Nós hoje temos um país onde um perdão de dívida paga imposto. O empresário que perdoa uma dívida vai pagar impostos sobre essas receitas que não recebeu. E porquê? Porque é a base do princípio da desconfiança. Há aí uns tipos que dizem que perdoaram dívidas, mas receberam por fora. E, portanto, para evitar que esses tipos façam isso, ninguém pode perdoar dívidas. Apesar de, na prática, perdoar-se dívidas. Não é? Ficam obrigados a fazer uma coisa que é qualificar a dívida como incobrável. Tenho de enviar cartas, tenho de o levar a tribunal, tenho de pôr, por exemplo, nestes processos de insolvência. Não é? Sabendo que a pessoa não tem rendimentos para pagar essa dívida, ou a empresa não consegue, mas vou sujeitá-la a este processo para quê? Para poder pôr na minha declaração de IRC que eu não recebi o dinheiro que eu já disse várias vezes que não recebi. Não é? Então eu não posso perdoar dívidas. Então, hoje o Código Civil, em matéria de empresas, foi mais ou menos revogado pelo Código do IRC, que é, não se pode perdoar dívidas, não há a figura da remissão, isso não existe. Há vários outros exemplos. Por exemplo, pensemos até numa coisa mais importante, que é o caso do Venture Capital, não é? Ou capital de risco. Nós hoje temos os fundos de investimento, dito melhor, sociedades de capital de risco, sociedades gestoras de capital de risco, que exigem a startups tecnológicas em tecnologias sobre as quais ninguém sabe nada, ou muitas vezes só sabem os fundadores daquela tecnologia, exigem estar presentes na gestão da entidade onde investem. Este é o grau de risco que se gera em Portugal. Aliás, nós costumamos dizer mais ou menos a brincar que em Portugal não se gera risco, gerem-se garantias. Não é? Quer uma garantia real ou quer uma garantia pessoal. Quer fazer aqui uma hipoteca, será que este imóvel é vendável ou prefiro uma fiança do sócio? Prefiro um aval. Vamos pedir avalos. Não é? Aliás, em Portugal até se sabe, e muito pouca gente comete este erro, que se diz avales e não avais. Não é? E, portanto, o grau de especialização em matérias de garantias é espetacular. Mas depois em gestão de risco não existe. Eu, aliás, gostava de saber como é que se calcula os juros em financiamentos quando nós temos o capital garantido por várias garantias. Não é? Estamos só a compensar a privação de capital ou estamos também a compensar o risco de incumprimento? É porque o risco de incumprimento tem fim. Não é? Tanto que as pessoas compararem a processo de insolvência não tinham uma casa para vender, não houve uma execução. Não é?
E, portanto, serão mesmo casos excepcionais. Eu gostava até de perceber quem é que são estas pessoas, que eu não percebo. E, portanto, voltando aqui ao tema, dar-vos só duas coisas rápidas. Nós somos o país que se enerva quando houve Magellan em vez de Magalhães. Não é? O nosso querido Fernão Magalhães, o português que andou a descobrir o mundo e agora dizem Magellan, ninguém sabe que somos nós os portugueses. E porquê é que nós nos chateamos? Porque nós temos a noção que se calhar já se esqueceram de quem éramos. Já se esqueceram. O país que andava a arriscar e a explorar oceanos. Não é? Aliás, há aquela brincadeira que se faz quando gostamos de ser mauzinhos connosco próprios, que é, havia dois tipos de portugueses. Os que partiram em busca do novo mundo, a enfrentar escorbuto e animais marinhos, animais não, monstros marinhos, e os que ficaram cá, não é? Como o velho do Restelo, a dizer mal de quem explora o mundo. E também costumamos acrescentar, mais uma vez sendo mauzinhos, que nós somos descendentes dos que ficaram. Não é? Somos os descendentes dos que ficaram. Por causa desta nossa dificuldade em assumir riscos. Mas vamos ao estudo. E a pergunta é, nós somos descendentes dos que foram, somos descendentes dos que ficaram. Quem vai em insolvência esteve a arriscar, e quem precisava de arriscar teve direito a crédito e falhou? A resposta é, Portugal é o pior país do mundo em matéria de assunção de risco naquele estudo. Okay? Publicado na revista da Oxford University Press, okay? 2018, ninguém fala sobre isso. Somos o pior país do mundo. E, portanto, quando nos perguntarmos sobre o que acabamos de fazer com a insolvência, perguntemos-nos antes, também isto é importante, atenção, mas perguntemos-nos antes sobre o que é que estamos a fazer quando dizemos a um jovem, atenção, que esse teu empreendimento é perigoso. Ou quando dizemos a alguém que passou por um processo de insolvência, tu vê lá, não voltes a fazer um disparate destes. Não é? Ou ao primo do tipo que passou por um processo de insolvência. Vocês têm isso no vosso ADN. Tem cuidado, pá. Não é? Porque o teu primo fez isto e já o teu pai era um malandro. Tem calma. Não é? Os negócios não são coisa para esta família. Não é? E, portanto, de facto, para dizer, de facto isto é muito grave porque condiciona naturalmente a capacidade de inovarmos. Não há inovação sem risco. Não há novos modelos de negócio sem risco. Não há contratar pessoas sem assumir um risco. Também só dar esta nota rápida, Ricardo. Que é, reparem, nós somos um país onde existe uma coisa chamada Comissão de Serviço para altos quadros, em que nós temos que contratar alguém e denunciar sem fundamento esse contrato de trabalho. Comissão de Serviço. Mas depois somos o país que, para esses mesmos quadros, criámos um período experimental de 12, nem sei se é imenso tempo, 240 dias, 8 meses. 8 meses. É? Quer dizer, é o tipo que vai assumir o alto quadro, que é uma pessoa particularmente capaz, que diz, eu não quero cá essa coisa do vínculo pouco seguro, eu quero um contrato de trabalho, não quero comissão de serviço. E depois o empregador que do outro lado diz, sim, mas eu também não te quero aqui, porque eu tenho medo, não te conheço, quero-te aqui 8 meses à prova, com um alvo nas costas. Nós somos este país. Portanto, Ricardo, respondendo à questão é, claro que condiciona as situações de insolvência, que condiciona toda a nossa economia, afeta em particular os jovens, e por isso é que agradeci ao convite feito à ANJ, em representação dos jovens empresários em Portugal, condiciona fortemente os novos negócios, os jovens empresários e os jovens talentos que também querem gerir empresas e negócios. Enfim, está tudo misturado. Ricardo. Obrigado, Gonçalo. Várias... Sim, por favor. Acho que é assim, exatamente. Comentar só aqui um aspecto engraçado, estava aqui a ouvir o Gonçalo e concordo completamente com o que estava a relatar e a fazer esta uma caricatura do nosso tecido, mas é verdade, é isto mesmo. Mas em 2012, quando os PERs arrancaram, e nós começámos a mexer nisto como uma ferramenta de reestruturação, existiram vários PERs, não vamos contar com esses, mas os PERs realmente com vontade de recuperar as empresas, nós íamos ver como é que estavam organizadas as empresas. E a primeira coisa que eu me lembro de fixar foi o seguinte: a confusão que existia entre o património do dono da empresa e da própria empresa. E eu dei para mim a pensar, mas isto é assim em todo lado. Mas como é que o empresário, que tem uma fábrica no Norte, tem uma casa no Algarve dentro da empresa do Norte? Qual é a lógica disto? Infelizmente tem uma lógica. Portanto, o que é que aconteceu no passado e o que é que ainda acontece e porquê é que depois isto faz com que, quando a empresa deixa de funcionar por via da insolvência ou do PER, se cria um novo estigma e os resultados sejam muito mais difíceis de retomar e a empresa volte para cima novamente. Toda a vida foi difícil e continua a ser. Primeiro, os bancos financiarem sem garantias pessoais, como estava aqui o Gonçalo a explicar. Por outro lado, quando as empresas davam lucro,
a distribuição de dividendos foi sempre caro, foi sempre 28%, foi sempre alguma coisa que os empresários não, eu não quero isto, eu vou, mas é comprar coisas. Então compravam a dita Casa do Algarve e faziam, iam acrescentando aquilo que era resultado próprio para dentro do universo empresarial. O que é que aconteceu? Nunca contaram que, de facto, em 2012 fosse preciso reestruturar empresas, e quando nós vamos abrir os dossiês do património das empresas, deparávamos com coisas como estas. Casas de férias, a casa da filha, a casa do tio. Mas o que é isto? Pronto, é exatamente a dificuldade e a forma retardada com que a realidade pessoal e a realidade empresarial e a não divisão destas duas realidades acontece. Portanto, os empresários, pior do que as empresas terem sido reestruturadas, muitas delas declaradas insolventes, ficaram sem bens pessoais. Não estamos a falar, naturalmente, daqueles empresários que fazem maquilhagem e usam as empresas para outras coisas. Estamos a falar de pessoas que, na verdade, fizeram este trabalho. Portanto, ainda mais difícil fica retomar. Como é que eu, que não fico nem sequer com um carro para andar, que era meu, mas que estava em nome da empresa, isso é de facto o caso de muitos casos que nós vimos. Francisco, deixa-me aproveitar para perguntar o seguinte. Seguindo aquilo que o Gonçalo estava a dizer, da aversão das instituições financeiras ao risco, a consequência cultural não é só em termos sociais. Quem entra num processo de insolvência, que é público, passa a ter uma marca, portanto, o conseguir financiamento a partir daí torna-se muito complicado. Como é que se consegue gerir uma situação destas quando o fresh start é uma miragem? Não é execuível quando depois fica com esse estigma durante anos. Continuamos exatamente com... Eu acho que a origem do problema está, a meu ver, no tempo que tudo isto demora e para além do tempo, aquilo que tinham sido as organizações destas empresas antes de entrarem nos seus problemas como este de insolvência. Portanto, como é que elas estão organizadas faz com que a retoma seja muito mais difícil, este caso que eu acabo de dizer. Portanto, como é que eu me volto a reinventar num cenário em que tenho tudo o que eu tenho na minha mão, tudo o que era meu e da minha família metido dentro da mesma empresa, portanto, é mais difícil. E, por outro lado, o tempo que tudo isto demora. Portanto, como é que eu vou fazer um processo de insolvência ou, eventualmente, um processo de recuperação dentro de uma insolvência ou, eventualmente, um PER, quando tudo isto pode demorar para além daquilo que é o aceitável. Isso é difícil. Nós, nos Estados Unidos, o nosso famoso, não sei se amigo, Donald Trump, está sempre a dizer que ele próprio já passou por 3 Chapter 11 e considera-se isto um troféu. E acaba por ser um troféu. É pena que seja ele a dizê-lo, mas é de facto um mérito, não é? É um mérito do empresário dizer, eu tive 3 vezes no chão, levantei-me 3 vezes. Portugal, quem vai ao chão é um desgraçado. Não é? Desgraçado. Portanto, António, sobre este tema, mas deixe-me acrescentar outra questão. Nós usamos muito poucos mecanismos de pré-insolvência. Além da questão cultural, há um problema de iliteracia, há um problema de microempresas, as pequenas empresas, os pequenos empresários não sabem que existem, como funcionam estes mecanismos. Permita-me só, Ricardo, que já lá vou à sua pergunta, mas ainda sobre isto. Eu há pouco falava um bocadinho sobre o irracional que é para aprovar um PER ou um plano de insolvência, ou o que seja, a posição do Estado e da Segurança Social, portanto, a indisponibilidade dos créditos públicos e, portanto... Mas, honra-lhes seja feita, o Estado aí põe em cima da mesa as cartas todas e diz, sim, isto é indisponível. De início. Isso já não se passa com a banca. Infelizmente, o regulador tem umas regras que, para quem conhece o meio, sabe do que estamos a falar e que não as anunciam com a clareza que a LGT o evidencia. Porque o regulador hoje e a banca, principalmente depois de ter passado pelo problema de 2012 e a seguir,
Hoje, um empresário que deixa um calote na banca está arriscado, não há princípio do refresh estar nenhum que lhe vale, está arriscado para a vida. E, portanto, aquele banco tem uma cruz de cima a baixo e nunca mais vai conseguir fazer lá nada. Isso não há, objetivamente, passados os 5 anos, agora os 3, mesmo que o empresário depois recorra, porque nas empresas tem o PER e depois o empresário tendo o património, que muitos deles também conseguiu, inevitavelmente tiveram, por força dos avais, todos que declararem insolvências, e esse flagelo foi o que se passou a seguir a 2012. Mas esse empresário, e bem como falava agora, o Trump diz isso com orgulho, porque é nos Estados Unidos e porque o regulador dos Estados Unidos não é o regulador do Banco de Portugal. Porque o Banco de Portugal cá é uma atropia como provavelmente o Estado, mas o Estado pelo menos diz ao que vai. E de facto hoje a banca para ter os valores e para ter os rácios que o Banco de Portugal lhe exige, tem que desfazer-se da dívida e por isso é que a seguir também cresceu exponencialmente as vendas de cessões de créditos, porque a banca não tem como votar aquilo de outra maneira e, portanto, cede os créditos e depois, na cedência dos créditos, há empresas que resolvem isso e de outra forma e portanto, estão perfeitamente preparadas para isso, porque a banca seguramente não está. A banca em Portugal é um problema tão grave ou pior do que o Estado na ajuda, na recuperação das empresas. Sobre a iliteracia dos empresários portugueses, de facto, sendo 90 e muitos por cento, 93% das empresas, pequenas e médias empresas, muitas delas que cresceram por empresários com a quarta classe e cresceram a pulso e criaram verdadeiros impérios, e algumas se tornaram grandes empresas, mas a generalidade é aquela empresa que de facto fatura 5, 10 milhões de euros por ano, tem 40 ou 50 trabalhadores, 100 trabalhadores, e às vezes a preparação não é aquela que a dimensão da empresa o exigiria. E isso é uma questão que também se tem vindo a atenuar. De facto, nos últimos anos, as empresas começam a estar, depois da crise de 2012, os empresários sentem que tem que ter alguém que olhe para os números com distanciamento, que não pode ser o filho, porque acabou os estudos e que está envolvido, ou o pai que quer estar na fábrica junto e quer fazer acontecer, sentem que, de facto, tem que vir alguém de fora e olhar para aqueles números. Portanto, as coisas estão a melhorar, mas há um caminho enorme para percorrer. E, de facto, hoje também há um aconselhamento dos financeiros e quando há um problema destes, de recorrerem com muito mais facilidade. Hoje fala-se muito mais de revitalizar uma empresa do que se falava há 10 anos atrás e, portanto, há esta necessidade de ir falar com quem sabe e ver se é possível ainda encontrar ali uma solução. E há casos de sucesso e casos que a revitalização, o programa Revitalizar e as medidas serviram de facto e foram úteis. Infelizmente, muito menos do que seria expectável, mas muito por força destes constrangimentos que tem, por um lado, pelo Estado, por um lado, pela banca, e o terceiro problema, eu diria que são seguramente a iliteracia da generalidade dos empresários portugueses. António, obrigado. Nós estamos mesmo na reta final, mesmo a esgotar o tempo. Gonçalo, só uma última questão para... Vou tentar. Numa resposta brevíssima, esta situação não cria problemas de concorrência ou desigualdade, por exemplo, quando estamos a falar de novos projetos ligados à investigação, ligados ao desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo?
quando comparamos com outros países da Europa, mas principalmente quando comparamos a Europa com o mundo anglo-saxónico. Isto não faz com que haja um problema de concorrência, um problema de desigualdade. A Europa parte atrás, Portugal parte atrás, e acabam as ideias por ser desenvolvidas noutros mercados onde este tipo de problemas não existem. Oh, Ricardo, claro que sim, não é? Isto é como os kamikazes no Japão, não é? Que aliás obrigaram a tirar uma bomba atómica. A diferença é que nós não temos uma bomba atómica para atirar para os outros mercados, não é? Que é quando nós temos tipos que não têm medo nenhum em falhar, que não têm medo nenhum em ver o seu negócio arrebentar, e nós não o podemos fazer, é evidente que nos ultrapassam, não é? E, portanto, é um bocadinho isso que se passa hoje em dia. Nós temos armas tradicionais e eles têm kamikazes do outro lado, não é? Para além de serem gente preparadíssima, como é evidente. E esta questão, mais do que propriamente qual é que é o contexto em que isto surge ou em que se montam este tipo de estratégias, se quisermos, de negócio, é de que forma é que funcionam os incentivos no país, não é? Portanto, os nossos incentivos não estão alinhados para nós nos tornarmos mais fortes do que os que estão lá fora. E esta é a grande questão. Dando um exemplo, isto foi um exemplo até falado recentemente por causa da crise de professores cá em Portugal, que é nós temos um sistema complicadíssimo para os professores candidatarem a vagas na escola. Complicadíssimo. E coloca-se a questão, quem é que está a chegar às escolas? São professores que querem ensinar ou são técnicos especializados em burocracia? Não é? Quer dizer, é um bocadinho dos dois. Temos alguns mártires, mas na vasta maioria técnicos especializados em burocracia é quem chega às escolas para dar aulas. E aqui a questão é um bocado o mesmo. Quem é que nós estamos a filtrar ou a produzir? E agarrando aqui no exemplo que o Francisco dava, que é várias empresas com património pessoal dentro das empresas, acho que é de nos perguntarmos, de facto, que sistema é este que nós montamos, que filtra a malta que é especialista em confundir patrimónios e em tirar partido de programas e coisas dessas, não é? E, portanto, nós não estamos propriamente a premiar ou a beneficiar bons projetos, no sentido em que quem podia estar a competir com projetos de lá fora não está a conseguir encontrar, de facto, esse caminho, se quisermos. Nós o que estamos a promover no nosso país são projetos empresariais ou iguais aos que já existiam, porque desses ninguém desconfia, não é? Na lógica do risco, quer dizer, não há grande risco. Quem é que está a gerir as nossas empresas? Penso, por exemplo, num grupo familiar, já passou para a próxima geração, ou mantém-se nos mesmos até aos 70 e 50 anos, não é? Portanto, é um pouco isto, não é? Eu penso que a pergunta era esta, Ricardo. Nós estamos a filtrar, por meio de um sistema de incentivos errado, um conjunto de projetos que não são os mais inovadores, que não são os mais competitivos e que não são, seguramente, o futuro em que este país devia estar a apostar. Obrigado, Gonçalo. Nós já esgotamos o tempo disponível para a nossa conversa. De forma mesmo telegráfica, última pergunta antes de abrirmos o debate para 2 ou 3 perguntas da assistência, mas só mesmo 2 ou 3 porque não temos mais tempo. Havendo espaço para mudar, o que é preciso mudar? Regulamentação, cultura, de forma telegráfica, o que é que pediriam, havendo possibilidade de decisão? O que é preciso mudar, em primeiro lugar, é de facto esta mentalidade. E isto perpassa vários pontos, não é? Ainda há pouco dizíamos aqui que é a forma como os bancos tratam a dívida, a forma como os bancos calculam os juros de um financiamento, por exemplo, que tipos de produtos é que existem disponíveis para as empresas em matéria de financiamento. Começar pela dívida em vez de começar pelo devedor. Eu penso que esta é a primeira coisa. É que dívida é que nós temos a circular em Portugal? Que dívida é que está a ser concedido o acesso a, como é que ela está a ser estruturada. Depois, em segundo lugar, naturalmente, o devedor. O devedor não pode ter medo de falhar. Essa é uma parte importantíssima. Mas esta do devedor não ter medo de falhar é muito mais transversal do que esta matéria das insolvências e dir-se-ia, eu espero que não seja a tal questão da descendência, porque isso é um bocado fatalista, portanto, espero honestamente que ainda estejamos a tempo de ter uma mentalidade mais semelhante aos dos descobrimentos, mas que haja a capacidade de, havendo uma boa ideia e dessa ideia convocar risco, que estejamos todos tranquilos com a assunção desse risco. E isto passa, sobretudo, por não penalizar nem castigar quem falha, por não dizer que o insolvente será para sempre insolvente, e trabalhar esta ideia, como o Francisco dizia a propósito do Trump, não é? Que é, isto passa por todos nós, nós temos também esta capacidade de celebrar mesmo os negócios que correm mal. Nós tivemos recentemente uma empresa que foi listada na Bolsa em Nova Iorque,
a coisa não correu muito bem, acabou por ser vendida e cá dentro toda a gente falava mal do projeto. Não é? Quer dizer, é incrível o que foi feito. Não é? Essas pessoas deviam estar sentadas ao nosso lado a explicar-nos como é que fizeram aquilo. E quais é que serão as razões pelas quais a coisa falhou, para podermos evitá-las também de alguma forma. E, portanto, em vez de procurarmos o exemplo daquilo que corre bem, que é seguramente o exemplo daquilo que já foi feito várias vezes, procuramos o exemplo daquilo que ainda não foi feito. O exemplo daquilo que não foi feito. E isto cabe-nos a todos nós. E o Francisco também disse, um bocadinho en passant, que a Segurança Social ainda assim é diferente da Autoridade Tributária e é diferente porque tem mecanismos diferentes e gera o risco de forma diferente também. A Segurança Social tem planos próprios para pagamento de dívidas, é uma abordagem totalmente distinta do pagar por pagar. E, portanto, é de todos nós, quer dizer, eu penso que é de todos nós trabalharmos esta ideia de que se deve gerir risco. O que é o risco, não é? Obrigado, Gonçalo. António, mesma questão, telegráfica, o que é que podemos mudar? Muito telegraficamente, de facto, mudar as mentalidades é o cerne aqui da questão. Eu, pessoalmente, entendo que a posição do Estado e da Segurança Social vai ser muito difícil alterá-la no quadro, nos próximos anos, décadas, mas há uma outra vertente importantíssima para os processos de recuperação, que seria a clarificação das regras do regulador, que objetivamente ninguém as conhece e a própria banca tem vergonha de falar nelas em público. Eles têm critérios muito fechados para responder, de facto, ao regulador, mas depois questionados, e eu já tentei fazer esse exercício, quando queremos perceber a explicação lógica para determinadas votações ou para determinadas tomadas de posição num determinado processo em que tem tudo para correr bem, a banca fecha-se em copas e só diz que a administração não permite, e isso tem a ver com as regras do regulador. E essa é uma questão que me parece... todas as outras questões aqui e evidências que foram aqui levantadas são muito válidas, mas hoje o regulador na banca é um problema sério nas empresas. Obrigado, António. Francisco, para fecharmos, quais seriam as prioridades da alteração? Há bocado referiu duas. Deixa-me acrescentar uma, estava aqui a ouvir e a pensar noutra, que me deixa sempre altamente preocupado quando temos clientes nestas situações, que tem a ver com as reversões fiscais, que são, acho que para quem não sabe, mas que é a possibilidade de a Autoridade Tributária e a Segurança Social pedirem aos administradores e aos gerentes que paguem as dívidas das sociedades de uma forma automática, absolutamente implacável e muitas vezes sem qualquer sustentação. E um gerente aplica-se aos gerentes de facto e administradores de facto e aos gerentes de direito e administradores de direito. E, portanto, quem, na verdade, por alguma razão, se cruzou com uma determinada empresa típica, é um tipo de confiança, ou porque investiu e meteu e tal, mas entregou para fazerem, e não, no fundo, está lá como gerente por um cargo de confiança ou por um cargo normalmente até de confiança. E isso ainda me deixa mais preocupado. E aquilo acaba, a empresa fecha e depois há um dia que recebe uma carta em casa e diz assim: o senhor é responsável pelos impostos que não foram pagos no tempo em que você era gerente. Isto aconteceu-me várias vezes com clientes nossos. A esposa do administrador que era gerente e de quem já é divorciada 5 anos depois, tocam-lhe à porta e dizem: você foi gerente. Mas o que é que a minha vida, o que é que foi? Portanto, este mecanismo é, a meu ver, uma vez mais, muitíssimo agressivo para quem está na contingência de uma administração, de uma gestão. Francisco, muito obrigado. É o momento agora de abrirmos o debate a quem está aqui connosco. 2 perguntas, não temos tempo para mais. Eu peço só que se identifiquem antes de intervirem, para nós sabermos quem é. Maria Teixeira Alves, do Jornal Económico. Eu queria perguntar porque é que há os casos em que, por exemplo, o Banco Privado Português
os administradores de insolvência perduram, gastam a massa falida em salários. Porquê que isso acontece e qual é a solução? Obrigada. Há, de facto, situações em que isso pode acontecer. No banco privado e nos bancos, no BES, seguramente isso não acontece porque os administradores não são nomeados pela lista de administradores que é pública e que está publicada portanto, nos sítios, no portal, e que são os administradores que servem para todas as outras empresas, menos para os bancos, em que esses são administradores. Nomeados pelo Banco de Portugal, porque é o Banco de Portugal que nomeia quer no banco privado, quer no Novo Banco, quer no Banif. O Banif não acabou por não ser, mas outros bancos. Portanto, nesse aspecto não. Agora, os administradores, eu conheço bem porque tenho vários processos em que as massas falidas são creadoras do banco privado, do BPP, e essa questão nós também já fizemos. E, de facto, porque vale a pena ir a uma reunião ao banco privado para perceber que um mero administrador judicial quando se deve sentir mais importante, porque entra no banco e tem 12 pessoas sentadas à frente, um que é secretário, outro que faz, outro que é administrador, e a gente olha para aquilo tudo e estão nitidamente ali a consumir os recursos da massa. Infelizmente, é o que temos, não consigo explicar-lhe porquê, mas que isso existe, e vamos lá ver. O juiz que tinha 2.200 reclamações de créditos para tratar, e quando fez a sentença de graduação de créditos, fez em 2 anos. E, portanto, os administradores estão lá há 15. Portanto, alguma coisa se deve passar. Agora, são remunerados. O Banco de Portugal, o regulador, entende que eles fazem lá falta e, portanto, lá estão. Mas isso seguramente que não é um caso normal nas insolvências. Embora nas insolvências, às vezes, isso também possa acontecer em processos de insolvência de maior dimensão. Agora, essa questão da remuneração não se põe porque o administrador judicial, para a senhora jornalista pode ter algum interesse, tem uma remuneração fixa e depois tem uma remuneração variável em função da liquidação. E, portanto, só recebe a liquidação quando o processo terminar, seja daqui a 2 anos, seja daqui a 20. Muitos deles gostavam muito que o processo fosse mais célere, porque senão correm o risco de já não receber a remuneração, porque a classe também está um bocadinho envelhecida. Mas é de facto isso. Não há salários nas insolvências, prestações mensais. Enquanto que, nesses casos do Banco de Portugal, em que é a nomeação, eles são pagos mensalmente. Obrigado, António. Mais alguma pergunta? Então, antes de encerrar, só mesmo uma última pergunta. Nós referimos aqui em passant o papel dos fundos, dos private equity, neste tipo de processos. Eu perguntava, Francisco, por exemplo, se a maior preponderância deste tipo de organizações veio mudar de alguma forma o mercado. O António tinha referido que a venda de dívida por parte dos bancos faz que haja outros intervenientes. Os mecanismos para a insolvência e quando há necessidade de capital também propiciam a chegada de outros intervenientes. Haver mais fundos, haver mais gestores dispostos a assumirem risco neste quadro, alterou um bocado o mercado? Ricardo, a resposta a essa pergunta não pode não ser que sim, claro que sim, mas infelizmente no setor maioritário das empresas portuguesas notou-se muito pouco esse impacto, porque não há fundos de equity funds olharem para empresas de 5, 10, 15 milhões, não há. Nas grandes, onde nós muitas vezes trabalhamos, sem dúvida que sim, isso é um fator de dinamizador enorme, é um motivador para a aceleração do negócio, para a recuperação. Naturalmente depois tem que se discutir as contrapartidas, os FIIs, eles não estão para perder dinheiro, estão para entrar no capital, e depois vamos ver
Se é justo, se não é justo, não vou comentar, porque naturalmente muitas vezes estamos do lado deles, outras vezes não estamos do lado deles, mas quer dizer, de uma forma geral, a resposta a essa pergunta é sim, é dinamizador, é positivo, é bom, e agora não toca nos 95% das empresas portuguesas. É a partir de certa dimensão. Gonçalo, Francisco, António, muito obrigado. Vamos encerrar. Obrigado a todos, a quem interveio no debate e a quem esteve aqui connosco e à equipa do Jornal Económico que está aqui a fazer a cobertura. Também a quem assiste através da nossa plataforma do JETV. Agradeço também o apoio da Abreu Advogados, que tornou possível este evento. As notícias desta conferência vão estar disponíveis em jornaleconómico.pt, já lá estão disponíveis. Vai estar também disponível o vídeo de tudo o que discutimos aqui e sempre as principais notícias da atualidade que os convido a verem. Eu despeço-me até uma próxima oportunidade.